ver como é que você é testemunha. Atos 1:8, ele vai dizer o seguinte, ó, mas recebereis poder, diga poder. Então, é o poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem é que dá o poder? O Espírito Santo. Para quê? Qual é a razão? Qual é o motivo? Por que desse poder? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Poder do Espírito Santo para. Não adianta a pessoa, porque o grande detalhe, as pessoas dizem o seguinte, ó, são três, ó, nós vamos falar de poucas contradições. A pessoa cheia do Espírito Santo, então ela pula, ela sapateia, a canelinha de fogo, ela faz loucuras, ela profetiza, ela ora em línguas. Mas daí, ora em línguas, mas tem a língua maior do que... É como diz, quando morrer, o corpo vai num caixa de fósforo, mas a língua vai numa carreta. Ou então tem que enterrar de bruço para que a língua não brote. Ela está cheia do Espírito Santo? Cadê o fruto? Não está. Então, são algumas coisas que precisamos saber. Poder do Espírito Santo para quê? Para se mostrar ou para ser testemunha? Então, que o Espírito Santo nos dê a graça, nos dê paciência e nos dê também a perseverança para buscarmos esse poder, mas com uma finalidade. Amém? Então, essa palavra, se nós formos ver na Bíblia, ela foi dada pelo Senhor Jesus, especificamente aos seus discípulos, após a sua ressurreição e antes da sua ascensão gloriosa. Porém, essa palavra que foi dirigida aos discípulos, ela não foi só para eles, mas para toda a igreja, em todos os tempos, em todas as gerações, até o fim. Tanto é que ele termina Mateus 28:20, dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, e se Jesus falou, e foi Jesus que falou, está registrado nos evangelhos, devemos prestar atenção. Por quê? Porque esta palavra revela o plano e a vontade de Deus para todo o cristão. E nisso Paulo ratifica posteriormente, ele declara o seguinte, ali em Filipenses, capítulo 3, verso 12, ele diz assim, ó: mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar. Já ministramos um tempo atrás sobre isso. Alcançados para alcançar. Então, poderei alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Então, veja bem, eu fui alcançado por Jesus para alcançar outros para Jesus. Para que Cristo me alcançou? Alguns, mas para ser salvação, para ser liberto do inferno. Sim, isso é só um item. Ele me alcançou para que eu seja no planeta Terra testemunha. Então, eu devo alcançar aquilo para o que fui alcançado. Por isso eu prossigo. Amém? Entendendo, sim ou não? Porque, queridos, cristão 007, cristão escondido, tem muito. E só que a Bíblia é clara, se tu não é quente nem frio, és morno, serás vomitado. Então, Jesus nos alcançou não só para nos livrar da condenação eterna e nos levar para a sua glória celestial, mas também para que possamos cumprir o seu propósito aqui na terra, aqui nesta vida. Diga, nesta vida. É agora, porque muitos vivem como, depois é outra coisa. Nós temos que viver agora. E o plano revelado por Jesus à sua igreja, e nós somos parte dela, foi o de fazer de cada um de nós suas testemunhas. Fazer o quê? Testemunhas. Precisamos guardar bem, vou bem devagar para que possamos entender. Então, se a nossa vida cristã não está servindo ao propósito de ser testemunha, é porque precisa ser remodelada ao padrão divino. O poder de Deus, queridos, está ligado à salvação de almas.
Então veja bem, se o propósito ao qual Deus nos chamou não está se cumprindo em nós, nós precisamos ser remodelados ao padrão divino. Por quê? O poder de Deus está intimamente ligado à salvação de almas. E isso é confirmado e afirmado por Paulo em Romanos 1,16. Fomos alcançados para alcançar as pessoas. Esse, eu acho que eu não coloquei, deixa eu ver. Não, sim. Fomos alcançados para alcançar as pessoas que hoje estão como nós estávamos um dia. Nós estávamos desse jeito. É desse jeito que nós estávamos no mundo, como elas estão hoje. Nós precisamos chegar e trazer elas para nós. Então, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para o quê? Salvar a todos os que creem. Então, ele confirma, o poder de Deus está intimamente ligado à salvação de almas. Se eu tenho o poder de Deus pelo Espírito Santo, esse poder tem que me levar a ganhar almas. Alguns dizem, mas esse não é o meu dom. Aí, novamente lendo, nem sei quantas vezes já li, mas estou relendo o livro Quarta Dimensão, de David Yonshu, que foi já o pastor da maior igreja do mundo, hoje já tem igrejas maiores. Ele declara que nós não temos dom. Ele pergunta para ele, que dom você tem? Ele disse, eu não tenho dom nenhum. Mas você não tem o dom de curar? Como é que você ora e as pessoas são curadas? Não, eu não tenho poder, não tenho dom nenhum. Os dons todos pertencem ao Espírito Santo, que me usa muitas vezes para curar, e aí ele vai dando para que é usado. Então a pessoa diz, mas esse não é o meu dom de evangelizar. Você não precisa de dom de evangelizar. Para evangelizar, você precisa o poder do Espírito Santo. O poder de Deus para salvar a todos os que creem. E fechou. Então o texto diz que nós precisamos crer para receber esse poder. Para todos os que creem. E esse poder citado em Atos 1,8, que foi o texto base, é dunamis, que significa o quê? Dinamite. Ele realmente é uma dinamite dentro de nós. E Deus, queridos, Ele quer liberar essa dinamite dentro de nós para que executemos o que Deus tem no seu coração para a nossa geração. Amém? Então, tem uma dinamite dentro de cada um dos que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e se encheram do Espírito Santo. Tem. Só muitas vezes ela não é colocada em prática, não dá a sua explosão, porque a pessoa não deixa. E dentro do planeta Terra, eu já falei e declaro, a Bíblia diz isso, que ninguém, absolutamente ninguém, pode nos obrigar a fazer nada. Nós somos livres, temos o livre arbítrio. Tanto é que nem pecar, nós pecamos por influência de alguém, pecamos porque queremos. Tiago fala isso e Coríntios também diz isso. Não vos veio tentação que não fosse humana. E lá em Tiago é muito claro quando diz que nós somos tentados por aquilo que nós gostamos. Eu gosto daquilo. Foi o caso de Davi. Davi só se prostituiu com Batseba porque era aquilo que ele gostava. Se ele tivesse rejeitado, não teria feito nada. Então, esse é o grande detalhe. Nós não deixamos. E por nós não deixarmos, nada acontece. Porém, essa dunamis, esse poder, é buscado por alguns com motivações erradas, óbvio, porque buscam para o seu próprio benefício. Mas nós precisamos lembrar que tudo que Deus nos dá não é para benefício próprio. Ele nos dá com o objetivo de tocar multidões, amém? Tirando-os do inferno e levando-os para o céu. Então, o poder vem para que Deus seja glorificado. Esse poder vem, escute isso, para que a Jerusalém, que é a nossa família, a nossa parentela, para que a Samaria, ou Samaria, que é a nossa cidade, para que a Judeia, que é o nosso estado, a nossa nação, e os confins da terra sejam incendiados pelo poder de Deus. Para isso é que vem esse poder. Amém?
E Deus vai ser glorificado em todos os lugares onde nós estamos. Mas por que que muitas vezes Deus não é glorificado na nossa família, Deus não é glorificado no nosso trabalho? Porque nós, eu estou falando de uma maneira geral, quando aceitamos a Cristo, achamos que somos o último gole da Coca-Cola, somos o mumu no churros, ou seja, não me contamino mais, vocês vão tudo para o inferno, essas imagens nessa parede, não sei isso aí, vocês vão para o inferno. Queridos, nós vamos ver com o tempo, testemunhas não pela acusação, testemunha não para querer ser melhor. Tanto é que Paulo diz o seguinte, parafraseando, ele podia ser o quê? Ele era mestre de mestre, ou seja, ele era formado, pós-formado, doutor, pós-doutor, tudo que podia ser. Mas ele disse que tudo isso ele considerava como escória, lixo, não valia nada, se ele não fizesse o que Deus mandou. Então, queridos, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que dar graças a Deus, porque pela graça deles nós somos alcançados. E é por essa mesma graça, como vimos antes, nós devemos alcançar aqueles que estão na situação hoje que nós estávamos ontem. Não temos nenhum mérito nisso. Foi Cristo que deu a sua vida por nós. Então eu não tenho que acusar ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Pois eu não sou melhor do que ninguém. E aí Romanos, que nós ficamos um tempão nele, e vimos também uma ministração do pastor Augusto Nicodemos, nós vamos ver que mesmo nós, crentes, se nós formos deixados, nós vamos ser pior do que aqueles que estão no mundo. Muito pior. Então, queridos, o poder vem para libertar-nos das prisões geracionais. O poder vem para trazer o mover de Deus que gerará o avivamento. Só isso. É desse jeito, não tem outro jeito. Porque as pessoas fazem coisas e para que avivamento haja. Queridos, avivamento não é gritaria, avivamento não é isso que se vê por aí. Avivamento, quando vem, e nós já temos tantos relatos históricos, quando o avivamento vem, os pecadores se arrependem, eles correm para o lugar onde é pregado o evangelho e eles se jogam se arrependendo. Se eu não me engano, é um livro de Finney, eu não lembro o nome do livro. Quando veio um avivamento nos Estados Unidos, que daí Finney passava, quando Finney chegava numa cidade, passando de trem, lá do outro lado da cidade, do outro lado onde tinha bares, os bêbados se jogavam no chão ajoelhados, pedindo perdão. Isso é avivamento. Então, avivamento não é essa que se diz hoje. É muita diferença. É poder para salvação, para libertação, para saquear o inferno e povoar os céus. Amém? Então, o poder de Deus vem para nos tirar de Roma, dessa estrutura toda que foi montada religiosa, e nos levar de volta para Jerusalém, para o verdadeiro evangelho. Vem para produzir em nós curas de coisas que nos amarraram, ou nos amarram e nos impedem de realizar o ministério que Deus preparou para nós. E como tem gente amarrada. O poder vem para nos fazer radicais, adotando hábitos que confrontarão as estruturas religiosas, que confrontarão as estruturas tradicionais e também as estruturas familiares. Porque o que acontece hoje, queridos, nas famílias? Ah, não, essa é a minha religião, essa é a minha tradição, porque o meu e vem até o meu pai, era assim e eu sou assim. Eu não vou mudar porque a minha família vem nessa tradição. O poder de Deus vem para confrontar estruturas familiares e tradicionais. Amém? Então esse poder será dado àqueles que não têm a sua vida por preciosa para si mesmo. Será dado esse poder para glorificar o nome de Jesus. E receberão esse poder os que passarem pela avenida do arrependimento, os quais serão conduzidos a uma nova dimensão, saindo do reino da lógica, do racional, e transportados para o sobrenatural. Mas isso não quer dizer que eu saio da casinha. Quando eu saio da lógica, do racional, não quer dizer que agora eu adoro Deus, eu entro em transe, eu fico zen.
Não, eu sou ainda racional, é um culto racional, conforme diz Romanos 12, 1. Mas eu saio da lógica, aquela coisa, mas isso aqui não entra na minha cabeça porque isso aqui não tem lógica. E não tem mesmo, é sobrenatural. Amém? Então o poder vem para os que buscam incessantemente em oração. O poder vem para aqueles que têm intimidade com a sala do trono. Vem para aqueles que têm o secreto do seu quarto. Ou seja, sem tempo com Deus, não tem como. Porém, queridos, esse poder só vem pela intimidade com a fonte de todo o poder, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não tem outro jeito. E se nós formos ver a origem, a raiz das palavras, a palavra testemunhar tem origem no latim de testare, exatamente testare, que significa confirmar ou mostrar. Ou seja, poder vem para o quê? Para testemunhar. Testemunha é a pessoa chamada para falar sobre fatos reais. Não são fatos fantasiosos. A testemunha se compromete a dizer a verdade. E não é o que nós estamos vendo nos tribunais. Em hipótese alguma. Do que presenciou, do que viu ou ouviu. Ou seja, do que provou. Guarde bem o que é testemunha. Porque nós fomos chamados para sermos testemunhas do nosso Deus. É a pessoa chamada para falar sobre fatos reais. A testemunha se compromete a dizer a verdade do que presenciou, viu ou ouviu, do que provou. Então, testemunhar significa entrega, renúncia e martírio. Ah, mas eu não quero mais ser testemunha. Esse negócio de renúncia e martírio não é comigo. O verbo grego usado pelos autores do Novo Testamento para testemunhar é martirem. Testemunhar e martírio estão intimamente ligados. Entendeu bem? Eu vou morrer para mim mesmo, eu vou morrer para a minha forma de vida e passo a viver o que Cristo me trouxe. Queridos, se nós formos ver a vida de todos os discípulos e posteriormente a vida dos discípulos, não é isso que é pregado hoje, não. Porque hoje é pregado o quê? Se eu tenho uma luta, se eu tenho um problema, é porque eu estou em pecado, eu não estou bem com Deus. Então quer dizer que Pedro, Paulo, João, aquele pessoal todo que andou preso, um foi cortado, o Tiago foi o primeiro que perdeu a cabeça, e aí veio tantos outros do jeito que foi. Aquele estudo é os mais pecadores de toda a terra, porque não é assim que funciona. Amém, queridos? Então nós precisamos mudar. Então martírio é entregar a vida por aquele que se entregou por nós. Veja bem, entregar a vida por aquele que se entregou por nós. Martírio é o poder que recebemos que nos capacita a passar por esse martírio. O poder que recebemos nos capacita a passar por esse martírio e suportar as perseguições. Se não recebermos o poder do Espírito Santo, como está em Atos 1:8, nós não podemos passar. Por que muita gente se desvia? Por que muita gente retrocede? Por que muita gente volta atrás? Primeiro, porque é o mesmo espírito da mulher de Ló. Ou de Jó. Não, é Ló. Ló. Não era não, né? Mas a de Ló foi pior, né? Um pouquinho. O castigo dela. Então, eles têm o mesmo espírito da mulher de Ló. Olham para o mundo, para onde estavam. E não foi apenas uma olhada. Quando ela olhou para Sodoma e Gomorra, porque estava queimando, ela olhou assim... Olha o que eu perdi, meus amigos. Tudo isso veio à mente dela. Ela fez uma imagem de tudo que ela estava perdendo. Foi esse o olhar dela. Não foi simplesmente voltar. Eu acredito até que os outros devem ter olhado. Mas não olhar para trás, que o anjo declarou para eles, era não ter saudade daquilo lá. Só que muitas pessoas têm esse espírito.
Eles estão, entre aspas, na igreja, mas uma saudade. Ah, mas aquele bailão. Ah, mas eu podia estar lá. Mas estou aqui, olha que coisa, tem que estar aqui. Isso é o mesmo Espírito, não é martírio. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, é esse poder que nos capacita para passar pelo martírio e suportar todas as perseguições. E queridos, a Bíblia descreve vários homens, vários seres humanos que foram referenciais de poder na sua geração. O primeiro, poder para ser transladado. Enoque entendeu que sem fé era impossível agradar a Deus, que andou em tanta intimidade com Deus, a ponto de Deus o tomar para si. Enoque nos mostra que a intimidade, o que a intimidade com Deus nos faz. Ele é um exemplo. Poder para ser transladado. O próximo, poder para a salvação de uma geração. Herdeiro da justiça foi a condecoração dada a Noé. Noé se levantou em meio à sua geração para construir uma arca. Queridos, quem de nós teria a perseverança que teve Noé? 100 anos construindo uma coisa para uma finalidade que nunca aconteceu. A Bíblia diz que não chovia. Ninguém conhecia chuva. E Noé vem dizendo assim, vai ter um grande dilúvio. Então vou construir isso aqui para que possamos flutuar. Loucura total. Noé endoidou. Noé está 100 anos. E parou para pensar? Pare. Às vezes uma coisinha que nos dizem não, uma coisinha que nos contraria, já desabamos. E aí, meu Deus do céu, e é depressão, é uma coisa muito louca. Então, veja bem, Noé se levantou em meio de uma geração para construir a arca na qual salvou sua família. Ou seja, Noé creu no que nunca tinha visto. E por isso ele se destacou como luzeiro no meio das trevas pecaminosas da sua época. Ou seja, Noé é exemplo de diferencial. Ele fez a diferença na sua geração. Se colocou contra tudo e contra todos. Outro homem, poder para crer contra a esperança. O pai da fé, Abraão, nos instrui a obedecer e sair. Ou obedecer e agir. Porque, queridos, tem gente que já está com os joelhos, já não consegue caminhar direito de tanto ficar ajoelhado orando. E nada acontece. Por quê? A oração é uma via de duas mãos. Tem ora e ação. Se não tiver obedecer e agir, orar e agir, e Abraão não sabia para onde ia. Mesmo sem saber para onde ir, Abraão obedeceu. E Abraão peregrinou na terra da promessa, onde deixou seus sucessores, Isaque, Jacó. Quando tudo conspirava contra ele. Por quê? Todo dizia, tu é estéril, ou seja, a tua mulher é estéril, tu não tem como ter filhos. Aí, espera um pouquinho, como é que você vai dizer que é pai? Porque é interessante, quando Deus muda o nome de Abraão e muda o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão. Primeiro, Abraão, pai de multidões. Abraão não tinha nenhum filho. Aí, vamos dizer, a Sara gritava, Abraão! E o pessoal ouvia assim, tá louca. Pai de multidões? Não tem nenhum filho. Aí, Sarai, ela passou a ser o quê? Sara, princesa. E aí ela grita, já vou, Sara! Estão tudo loucos, os velhos endoidaram, quase 100 anos de idade, estão doidos, já não raciocinam mais. Porém, o que ele fez? Mesmo quando tudo conspirava contra ele, porque era estéril, ou seja, nada lhe era favorável a não ser uma palavra, diga uma palavra,
que o sustentou porque havia se tornado um homem de altares. E eu digo para vocês, nós hoje estamos na mesma situação dele. Por quê? Porque temos uma palavra, porque senão já tinha retrocedido. Então, continuamos e vamos até o fim, por quê? Porque temos uma palavra. E é essa palavra que nos sustenta, porque somos pessoas de altares, ou seja, pela comunhão tão tremenda, foi considerado amigo de Deus. Homem de intimidade com Deus, homem de altares para Deus. Esses atributos tornaram a peregrinação de Abraão bem-sucedida. Isso chama-se fé. Tanto é que ele é o pai da fé. E olha, não foram poucos percalços. Foi chamado, com 75, Deus diz, vai ter filho. Aos 100 anos que ele vai ter filho. Aí tem filho, acho que ele devia ter de 7 a 10 anos, aí diz, agora me entrega o teu filho. Mas, Senhor, 25 anos, agora que o Senhor me deu, o Senhor quer? Mas ele fez tudo, esses atributos, ou seja, homem de intimidade com Deus, homem de altares para Deus, tornaram a peregrinação de Abraão bem-sucedida. E por isso ele foi o pai da fé. Perdão, isso é fé. Amém, queridos? O poder para ser provedor de povos. José foi retirado do meio de sua família para ser mais tarde o provedor do seu povo. Agora guarde isso, não esqueça, não interessa onde você está, mesmo sendo prisioneiro em terra estranha, não deixou de crer, porque se ele tivesse deixado de crer, ele tinha se prostituído com a mulher de Potifar, ele tinha jogado a toalha, ele tinha chutado o balde, mas ele não deixou de crer, continuou firme em sua fé, até que se tornou o sonhador dos sonhos de Deus. Amém? A pessoa tinha um sonho, e os sonhos de Deus para ele se concretizaram. Quando era criança, ainda 15, 16 anos, ou quem sabe menos, ele via lá o céu, a lua, a estrela, ele via os feixes de trigo se ajoelhando na sua presença. Quando falou aquilo, foi para que falou, né? Então, queridos, os sonhos de Deus, aprisionado no corpo, mas liberto na fé. Creu na liberdade mesmo estando preso. Isso é fé. Então não importa a condição que você esteja, não importa o aprisionamento que o seu corpo, com a sua situação financeira, emocional, não interessa a situação esteja, você tem que crer, porque você tem que estar liberto na sua fé. Tem uma palavra? Tem. Então creia nela. É uma das coisas que a apóstola Valnice diz, sempre que a dúvida vier, volte ao lugar aonde Deus lhe falou. E então aquilo que Deus lhe falou vai fazer com que a sua fé seja fortalecida e venha à tona. Então você não retrocede. Amém? Creia nisso. Então veja bem, poder para libertar um povo escravo. Moisés recusou o Egito. Ele era um dos sucessores, ele estava junto na mesmo patamar com seu irmão postiço. Mas ele recusou o mundo com todas as suas influências, com todos os seus valores, a sua posição, ele recusou para viver 40 anos num deserto, lugar de sequidão, de solidão, simplesmente para ser treinado por Yahvé, a fim de ser o libertador do seu povo. Olha de onde ele saiu. O Egito era a potência da época. O luxo que devia ter naqueles palácios, não dá para dizer. Ele recusa tudo aquilo e daí sai sem nada, só com a roupa do corpo, 40 anos no deserto, sendo treinado para Deus para voltar a libertar o seu povo e mais 40 anos conduzindo um povo murmurador. O que é isso daí? Isso é visão. Deus deu uma visão para ele, ele mentalizou aquela visão e ele não via mais nada. Tanto é que, olha bem, veja bem, aquele povo
era tão murmurador, aquele povo era tão chato, que Deus disse, olha, eu mato esse povo e faço outro de você. Senhor, se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Ou seja, ele assumiu aquele povo como dele e a visão que Deus deu para ele não saiu da mente. Se Deus disse, ó, tira esse povo do Egito e leva para a terra prometida, foi isso que ele mentalizou. Eu tiro daqui e levo para lá. Mas eu vou matar esse povo. Se matar, pode riscar o meu nome também. Visão. Não abre mão. Amém, queridos? Outra coisa. Poder para transformar. Também encontramos, queridos, na galeria da fama, a prostituta Raabe, que ao saber dos feitos de Deus, ela ouviu falar dos feitos de Deus, do como ele estava tratando, o que ele estava fazendo ao seu povo Israel. Ela abandonou, veja bem, ela estava, olha a fortaleza, queridos, Jericó. Dizem, a gente passou por lá, tudo, não vimos mais as muralhas que não tem, mas diz a história que aquela muralha tinha 14 metros de largura. Ela tinha 7 metros, um vão mais 7 metros. Tanto é que bigas, a carroça andava por cima do muro. E a própria casa da Raabe era em cima do muro. Então ela podia dizer, mas eu estou confiante que esse povo vai entrar aqui de que jeito? Mas não, ela, opa, tem coisa aí. Como dizem os pentecostais, tem mistério nisso aí. E ela acreditou nisso, ela deixou a sua prostituição e ela se apegou a quem? A Deus. E disse, olha, salvou os espias e ainda fez eles prometerem, jurarem de que ela e a sua família seria salva. Então, queridos, a atitude de Raabe, de deixar a sua vida pecaminosa, fala de quê? De santidade. É possível? É. Uma prostituta dentro de uma cidade fortificada, ou seja, a vida dela, o ganho dela era a prostituição. Mas ela ouve e ela toma a decisão e tanto é que ela entrou na linha geracional de Jesus Cristo. Pode? Pode. Tem jeito, tem jeito. Então, não há situação que a mão de Deus não possa mudar. Só depende de nós. Ela tomou a decisão de deixar o que estava fazendo para seguir com o povo de Deus. E isso a transformou no quê? Numa das pessoas na linha geracional de Jesus Cristo. É pouca coisa? Não é. Amém, queridos? Então é possível, é. Poder para restaurar. Neemias, o homem da restauração. A fé que determina o tempo da bênção. É a fé. Então, ele tomou a decisão. 52 dias para a restauração dos muros de Jerusalém. Isso nos fala de quê? De perseverança. E é interessante, ele não chegou lá, viu tudo no chão, e disse, vamos reconstruir, pessoal. Aí tranquilo, vamos sim. E aí não havia, tanto é que a espada numa mão e a outra trabalhando. Por quê? Porque os inimigos eram muitos. Mas ele perseverou. Ele não voltou atrás. E se nós formos ver, continuando, a história nos mostra que os testemunhos dos apóstolos levou multidões a renderem-se aos pés de Jesus Cristo. Tanto é que quando os líderes religiosos tentaram proibir os apóstolos de falarem de Jesus ou sobre Jesus, a resposta dada por eles mostra que eles entendiam muito bem o que significa ser testemunha de Cristo. Porque eles dizem assim, ali em Atos 4:20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. O grande problema dessa massa de evangélicos ou de pseudos cristãos que temos hoje no Brasil é que ela nunca viu e nunca ouviu.
Por isso ela não pode testemunhar, porque uma testemunha só pode falar daquilo que ela viu, ouviu ou provou. Em que classe nós nos enquadramos? Então, para os apóstolos, não se tratava simplesmente de pregar, mas sim de contar tudo o que viram e ouviram. É isto que uma testemunha faz. E quando Paulo foi comissionado para ser uma testemunha de Cristo, recebeu o encargo de falar daquilo que veria e ouviria. Tanto é que Atos 22:15 diz assim, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, veja bem, mas eu nunca vi Deus, alguém pode dizer, eu nunca vi Deus, eu nunca... Queridos, o que Deus fez na sua vida? Eu não vou entrar, eu vou falar em seguida aqui, Por isso, ninguém tem autoridade para testemunhar com base no que os outros viram. Que ele não chega no dia assim, eu vim aqui porque eu ouvi o fulano dizer que o Beltrano fez isso. Isso não é testemunha. Na hora ele é descartado. Então ninguém tem autoridade para testemunhar com base no que os outros viram, mas sim naquilo que ele próprio viu. Isso é testemunhar. E o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é pela fé. Ele disse o seguinte, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vimos isso. Então, há uma ligação entre o poder do Espírito vindo sobre a nossa vida e o testemunho que teremos para dar. Porque é justamente a ação dele, do Espírito Santo, na nossa vida, que nos permitirá mostrar aos outros que Jesus vive em nós. E como o inimigo nos prende. Queridos, a pessoa diz, mas eu não sou formado, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Eu lhe digo uma coisa, a pessoa que passou por um encontro, quem sabe lá por uma libertação, quem sabe fez um discipulado, essa pessoa ela é uma doutora em relação a quem está no mundo. A pessoa vê ela assim num nível muito alto. Então o que ela testemunhar no poder do Espírito Santo vai fazer uma grande diferença. Mas o inimigo vai dizer, você não tem... Não é para... Ele não vai dizer não é para ti, porque ele só fala na primeira pessoa. Não, isso não é para mim, eu não fui chamado, esse não é o meu dom, não tem como, eu não sei o que falar, eu não sei falar. Mentira, você sabe sim. É só deixar o Espírito Santo fazer a obra, se expressar através de você. Então o nosso testemunho, queridos, é fruto de uma parceria, diga parceria, entre nós e o Espírito Santo. O nosso testemunho é fruto de uma parceria entre nós e o Espírito Santo. Jesus falou sobre isso ali em João 15, 26 e 27. Quando vier o ajudador, o Paracleto, o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, esse dará testemunho de mim, dele, Jesus Cristo. E também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Quem é que vai fazer a obra através de nós numa parceria? O Espírito Santo. Se nós deixarmos. Porque se nós nos fecharmos, fechou. O Espírito não faz nada. Porque ele precisa de nós. Um testemunho, queridos. Então veja bem. Se testemunhar é falar do que vimos e ouvimos, então o que mais precisamos é que o Espírito Santo nos leve a provar o poder de Jesus ressurreto em nossa vida. Olha bem, se testemunhar é falar do que vimos e ouvimos, então o que mais precisamos é que o Espírito Santo nos leve a provar o poder do Jesus ressurreto em nossas vidas. Atos 5:32. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe
obedece. Parceria. O Espírito mora em você, então ele é o seu parceiro. Ele não faz sozinho, você também não faz sozinho. Mas os dois juntos, em parceria, é uma equipe imbatível. Amém? Então, um testemunho não é aceito quando apenas retrata algo que outro viu ou ouviu. Como eu falei antes, eu não posso retratar algo que alguém viu e me contou. Não. Agora tem um detalhe, ó. Viver pregando ou pregar vivendo. Há uma enorme diferença entre viver pregando e pregar vivendo. Alguns se tornaram pregadores de Cristo. Falam sobre ele, falam do que ele tem feito, mas não demonstram isso na sua vida. Outros demonstram isso por meio de sua vida e dispensam até mesmo palavras. A sua vida é o pregar vivendo. Então guarde isso aqui, ó. Eu acredito, que só deveríamos falar de Jesus depois que nossa própria vida consiga chamar a atenção dos outros. Para o bem, porque hoje muitos crentes chamam a atenção pelo mal que fazem e não pelo bem. Então isso precisa estar muito em nós. E Pedro também ensinou sobre isso. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então a pessoa chega e diz, mas você é muito diferente, você trabalha diferente, você fala diferente, você age diferente, você trata as pessoas diferentes. O que você tem? Aí você vai dar o quê? A razão da esperança que está em você. Não, é Cristo em mim. Porque eu por mim mesmo seria a pessoa mais troncha, eu seria a pessoa mal educada, mas Cristo em mim fez isso. Então você está o quê? Pregando pela sua vida. Você não vive pregando, mas você prega vivendo. Então, esse é o grande detalhe. Somente pelo poder do Espírito é que chegaremos a uma vida vitoriosa, frutífera, e poderemos ser testemunhas eficazes. E quando isso acontecer, basta compartilharmos com outros o que nós temos vivido. Então, quando o poder vier e me transformar, então quando acontecer isso, simplesmente chega que nós compartilhemos com os outros o que nós temos vivido. Por exemplo, um casal vivia brigando, era uma coisa, aí larga, separa, pega, ou seja, era uma coisa. E aí o poder vem, a coisa acontece, aí chega o outro e diz, não, ó, tá vendo aqui, ó, Jesus fez isso. Quer uma vida boa, quer uma vida feliz? Pode seguir, ó, nós podemos ser exemplo para você. Amém, queridos? Aí entra o que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que o processo para se tornar testemunha tem 3 estágios distintos. O primeiro deles, ó, vou pegar os 3 já. O primeiro, o poder de Deus deve agir em nós. Ou seja, ele vai nos transformar. Ele vai tirar as nhaca, ele vai tirar o que não presta. Depois contamos aos outros o que nós experimentamos. Por que muita gente não consegue ser testemunha? Porque nada aconteceu com ela. Nada. Então ela não tem o que falar. Por isso, mas eu vou falar o quê? Não vai falar nada, porque nada aconteceu. E em terceiro, então Deus confirma esse testemunho com sinais. É exatamente o que está escrito em Marcos, capítulo 16, no último versículo. E Deus cooperava, ou fazendo os sinais. Então, quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, aquele homem quis acompanhar Jesus. Mas o mestre disse o seguinte para ele, veja bem,
Aquele endemoniado não fez primeiros passos, aquele endemoniado não fez fundamentos, aquele endemoniado não passou por encontro, nem libertação, não fez nada. Mas ele queria acompanhar, mas olha o que Jesus diz. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Eu quero que o Senhor... Não, você não vai. Mas disse-lhe, vai para a tua casa e para os teus, e olha o que diz, anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar, ou seja, a falar em Decápolis, as 10 cidades gregas, tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Porque ele tinha um testemunho, a coisa aconteceu na vida dele, então ele está vendo aqui, ó, eu era aquele endemoniado, aquele cara lá era eu, hoje eu estou aqui. Então, não precisa uma formação toda, mas simplesmente contar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Então, a única mensagem que este endemoniado deveria pregar era falar o que Cristo lhe havia feito e com isso comunicar o que Deus queria fazer em favor de cada um. Isso que Deus fez comigo, Ele quer fazer com você. A transformação que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na tua. Guarde isso aqui, ó. Quando falamos daquilo que provamos, o impacto é muito maior naqueles que nos ouvem. Aconteceu comigo. Pode acontecer. Então você prova. Nós provamos. Então, o mesmo aconteceu com a mulher samaritana que Jesus encontrou junto ao poço de Jacó. Veja bem, ó, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse, tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificava, ele me disse tudo quanto tenho feito. No início, queridos, as pessoas, aquela cidade toda, aquele pessoal veio atrás de Jesus por causa da experiência daquela mulher samaritana. Depois, isso já não foi necessário, pois começaram a ter as suas próprias experiências. Olha que maravilha. Ela teve a experiência, ela dá o testemunho, as pessoas vêm por causa dela e depois já não precisa mais dela. E muitos mais creram por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, já não é pela tua palavra que nós cremos, já não é pelo teu testemunho, pelo que ele disse para você. Pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas começa com alguém. Ele fez isso comigo. Vamos lá dar uma olhadinha que ele fez comigo? E aí depois a coisa acontece com eles. Então o livro de Atos também nos mostra Deus honrando o testemunho dos apóstolos. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Muitos cristãos têm tentado entrar direto no estágio final, sem permitir que o processo se estabeleça em sua própria vida, no padrão que Deus estabeleceu. Mas isso nunca acontecerá dessa maneira. O estágio final é quando Deus coopera conosco, ou seja, que já provamos o poder de Deus. Então, ele coopera conosco, ele avaliza o nosso testemunho com sinais, com mais sinais. Foi exatamente assim que se deu com os apóstolos. Hebreus 2:4. Testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, e distribuídos segundo a sua vontade. Amém? Então é hora, queridos, da igreja romper em milagres. Mas primeiro precisamos entender a importância de individualmente experimentarmos o poder de Deus.
para depois rompermos numa maior demonstração do poder de Deus. 2 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Primeira, perdão. Muito bom, o seu olho está bom, viu? E queridos, só para nós encerrarmos, foi assim também quando os 10 dias estiveram no cenáculo, ali Atos 2,4. Falaram, oraram por 10 dias, estiveram buscando, e o Espírito veio sobre eles. E eles receberam poder para testemunhar. Foi a mesma coisa que aconteceu na casa de Cornélio, quando Pedro vê Deus avalizar o seu testemunho àquele grupo. E da mesma forma, aí ele diz assim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Ou seja, Pedro testemunha e dá ele como exemplo. Foi assim conosco também, está sendo com eles. Então, queridos, a minha oração é que a sua vida seja o reflexo da ação do Espírito Santo, mostrando assim que Jesus de fato está vivo na sua vida. Que ao pregar, nós possamos falar não só daquilo que ouvimos falar dele, e sim daquilo que temos provado. E se não temos provado muito, está na hora de despertarmos e cumprirmos com nossa responsabilidade de buscá-lo, até que seu poder atue em nossa vida, a ponto de fazer de nós testemunhas eficazes. Muitos estão adormecidos e suas vidas não refletem o propósito de seu chamado. Para estes, o Espírito Santo diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? E eu digo, já falei para vocês, eu sou prova viva do milagre de Deus. Tanto eu já falei para vocês da cura do joelho, porque o que acontece? Nós achamos que o médico fala a verdade, ele pode até falar a verdade, ele tem as evidências, mas Cristo já levou sobre ele as nossas enfermidades. O pastor César Castelão diz o seguinte, não é heresia você chegar e dizer para Jesus, Jesus, essa enfermidade que está aqui não é minha, é sua. Foi o Senhor que levou, então pode pegar daqui e levar. Rejeite, não é sua. Isso funciona. E quando você chegar para alguém que está doente, você pode dizer, olha, aconteceu comigo, eu posso dizer para você, Jesus, eu não sei o que ele fez, se botou um silicone, se colou, se costurou, se deu novo, não sei, mas eu estou com o joelho novo, eu estou com o ombro novo, que eu não mexia. Por quê? Porque acontece, eu posso dizer para você, acontece. É simplesmente tomar posse. Só que muitas vezes, o que nós queremos, falamos isso no programa ontem, para encerrar, que nós vivemos na geração fast food. Tudo tem que ser na hora. Então você ora, mas dali um pouco, no outro dia tu tem os mesmos sintomas. Realmente não teve jeito. Mas se você fizer uma operação, dependendo da operação, tem 10 dias, 15 dias, 20 dias sem se mexer. Por exemplo, se eu operasse esse ombro, seriam 1 mês e meio com a tipóia sem mexer. Depois mais 6 meses de fisioterapia. Ou seja, tem um tempo de recuperação. O joelho foi por 1 mês, continuou com as mesmas dores. Mas eu sempre declarando, essa dor não tem base legal para estar na minha vida, porque Jesus já levou ela na cruz do Calvário. Simplesmente num dia aconteceu. Deu aquele tchan e sumiu a dor. Mas levou 30 dias. Não estou dizendo que vai levar 30 dias com você, mas tem um tempo de recuperação, porque a nossa fé vai ser provada. Precisamos perseverar. Porque se nós formos no médico tomar remédio, o mínimo que dá, toma esse aqui por 4 dias. Não, esse aqui por 10 dias. Não, esse aqui é 30 dias. Não, esse aqui é para toda a vida. Tem um tempo. Por que nós queremos que tudo seja imediato? Os leprosos, os 10 aqueles, vão e
Senhor, cura-nos. Vão lá e se apresentem ao sacerdote. Mas, Senhor, cura. Vão e se apresentem para o sacerdote. Então, quando eles estavam indo, eles foram curados. Se eles ficassem ali, mas Senhor, é agora, aqui, ó, dá um jeito, ó. Olha, eu estou leproso, o que eu vou fazer lá com o sacerdote se eu estou leproso? Mas eles creram e foram. E na ida foram curados. Será que nós temos feito isso? Ou queremos tudo para onde? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por esta mensagem, por esta palavra. Eu te peço nesta manhã, Pai, que esta palavra realmente ela faça a diferença, que ela realmente ela seja encravada no nosso coração e nós a coloquemos em prática. Pai, que nós deixemos de ser a geração do fast food, a geração do tudo pronto, do tudo para a hora, e que realmente nós possamos ter intimidade contigo, receber do poder do teu Espírito Santo e sermos testemunhas do que o Senhor tem feito em nossa vida, do que o Senhor tem transformado, do que o Senhor tem falado, do que o Senhor tem colocado, do que o Senhor tem tirado também, ou seja, a transformação que o Senhor fez da nossa vida, nós possamos testemunhar para cada uma das pessoas as quais tivermos contato. E acima de tudo, Pai, que a nossa vida seja uma pregação ambulante, que as pessoas quando tiverem contatos conosco, as pessoas quando estiverem num relacionamento conosco, elas possam ver na escola, na vizinhança, no trabalho, no coletivo, aonde nós estivermos, elas possam ver que nós somos diferentes. E essa diferença não nos afaste dela, mas seja uma diferença que toque no coração, na vida dela, para que ela queira essa diferença que está em nós. E então, a nossa pregação, através das nossas vidas, nós poderemos dizer então, é Cristo em mim, a esperança da glória, é Cristo em mim transformando, é Cristo quando entrou em mim que me fez essa nova pessoa. Se você quiser, Ele está disponível. Pai, que realmente nós possamos ser esses pregadores ambulantes, não de falar, mas de viver aquilo que o Senhor fez em nós. Ministra as nossas vidas e nós nos apegamos à palavra que o Senhor nos deu, assim como Abraão só tinha uma palavra: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E farei o quê? Pai de multidões. Que nós realmente possamos voltar sempre ao lugar aonde o Senhor nos falou e nos apegarmos a esta palavra. E conforme o nosso pai Abraão, nós possamos colocar em prática e vermos se materializar a palavra que o Senhor tem falado. Obrigado, Pai, por esta manhã. Ministra a vida de cada um e a partir de hoje, nós possamos, na unção, no poder e na direção do Teu Espírito Santo, testemunharmos do que temos visto, ouvido e provado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe aqueles que estão nos vendo. Fique na paz e que realmente o Senhor os abençoe. Glória a Deus.